Boa tarde. Ainda no tópico de equilíbrio, mas quase saindo no tópico de equilíbrio. Na verdade, ele é um tópico bastante importante, então a gente não vai exatamente sair dele. Agora vamos falar sobre equilíbrio iônico. E qual a diferença dele dos outros equilíbrios? Na verdade, não há uma diferença. Ele está dentro do que são os equilíbrios, mas ele é especificamente para compostos iônicos ou compostos moleculares ionizados. Ou seja, é um composto, por exemplo, como esse na lousa, Ba, que forma dois íons Be mais e A menos. Esse processo é a ionização. E se a gente aplicar o equilíbrio nessa reação, nós podemos ver que é ponte sobre rio, produto sobre reagente. Sua constante fica B+, concentração de B+, vezes concentração de A-, sobre Ba. São íons sobre produto, aliás, o reagente não ionizado. A gente normalmente não chama ele de Kc. Kc é um equilíbrio geral. Para o equilíbrio iônico, a gente usa Ki. Mas esse Ki, normalmente ele pode ser do quê? Que exemplo a gente tem real, fácil de lembrar, de coisas que entram no equilíbrio iônico? Um bem simples, o Na+, que reage com Cl-. Na verdade, isso é NaCl dissociando. É o nosso sal de cozinha quando a gente põe ele na água. Ele entra nesse equilíbrio Ki, onde eu tenho sal ainda não ionizado e sal ionizado. É bem simples saber qual é o resultado desse equilíbrio, pelo simples fato de que quando a gente joga sal na água, quase que ele inteirinho é dissolvido. Se ele inteirinho é dissolvido, pensando que esses dois estão aquosos, e se não, ele fica alternando entre aquoso e sólido, eu sei que o equilíbrio ele provavelmente é maior do que 1. Afinal, a tendência desse equilíbrio é ser ionizado. Outros dois exemplos é o Ka e o Kb. Aqui no caso, o Ka em relação à reação que o HCl faz, que transforma ele em H+, Cl- em meio aquoso, e do NaOH, que acontece de forma parecida, separando em íons de Na+, e íons de OH-. Como sempre, o que ioniza sobre o que é ionizado são os produtos sobre os reagentes. Um outro exemplo bastante clássico e importante para a gente estudar é o exemplo da ionização da água. Sim, ela ocorre dessa maneira, com duas moléculas de água, uma recebendo um H+, e outra doando um H+. Desta maneira aqui. Esse aqui formando o OH-, porque ele está dando um H+, né? E esse daqui sendo o H3O+.
Mas, para simplificar as coisas, a gente normalmente escreve dessa forma que é mais simples, mais fácil de entender também, né? H2O formando H+, e OH-. Por quê? É só como se pegasse essa parcela do que está escrito. Uma parte é OH-, outra parte é H+. Ela tem uma própria constante de equilíbrio, é claro, como todas as constantes de sucessão. E essa constante, a gente dá o nome dela de Kw. Kw que vai ser igual a Kc vezes H2O, levando em conta que essa concentração ela é constante, né? Ela é um solvente, então sempre que a gente vai gastando dela, sempre vai ter muito dela. Então, o Kw é dado com H+ vezes OH-. Só para a gente já se adiantar para a próxima aula, esse valor é 10 a menos 14. Isso é importante para a gente entender um pouco de ácido e base, pH e pOH, mas isso não é assunto para agora, é assunto para outra hora. Nós chamamos isso de constante de autoionização. Como qualquer outro equilíbrio, normalmente ele também segue as mesmas regras, né? A gente tem que lembrar que no começo existe um tanto, esse tanto, uma parte dele é consumida de acordo com o constante de equilíbrio, uma parte é formada pelos produtos, etc, etc, etc. Então, não é uma coisa muito complicada. Não muito diferente das aulas passadas. Mas existe um porém. Porque, assim, para ácidos fortes, é quase claro pra gente que a constante de equilíbrio com certeza vai ser grande e com certeza vai ser quase inteiramente consumida. Mas e para ácidos e bases muito fracos? A constante de ionização deles vai de 10 a menos 5, 10 a menos 11, uma constante muito pequena onde existe muita pouca ionização. Então, se a gente parar para pensar naquela tabela das coisas formando e consumindo, né? Eu tenho aqui que no início eu tenho uma determinada molaridade de BA e 0 de B+, e 0 de A-. Então, eu consumo menos alfa daquela molaridade e formo mais alfa dessas duas molaridades. É proporcional, né? É por conta de sua estequiometria. Bom, eu tenho que no fim de BA, eu tenho aquela massa molar, né? Que é essa parte, 1 vezes massa molar, menos alfa massa molar. Isso eu resumi como massa molar de 1 menos alfa. E para B+, eu tenho mais alfa daquela massa molar, e para A- também mais alfa daquela massa molar. Enfim, sendo que o alfa ele vai ser uma proporção, a parcela, né? Da massa molar. Eu coloco aqui, escrevo que a constante de ionização são os íons sobre o ácido ou base fraca. E isso vai ser igual a, se eu substituir, né? Isso é αmm, esse também é αmm, e eu tenho molaridade ao quadrado vezes alfa ao quadrado. E para o BA, eu só tenho uma molaridade vezes 1 menos alfa. E aí, eu posso cortar as molaridades e ficar com uma molaridade só. E aí, eu acabo com isso aqui. K é igual mm alfa ao quadrado dividido por 1 menos alfa, que eu passo multiplicando, vezes 1 menos alfa. E aí as coisas começam a complicar aqui.
Porque, normalmente, se eu pensar que o KI é de algum ácido que é 10 a menos 5, eu vou ter aqui que é 10 a menos 5, né? 1 vezes 10 a menos 5, menos alfa vezes 10 a menos 5. E aí eu vou passar o alfa quadrado para cá, e ele normalmente ser 1. Vai ficar uma equação de segundo grau nem um pouco familiar, nem um pouco agradável de se ver. Mas, claro, se a constante é bem pequena, o alfa possivelmente é muito, muito pequeno também. E se o alfa é muito, muito pequeno, se a gente dizer que o alfa é menor que 5%, a gente pode supor que 1 menos alfa ele não vai ser tão diferente de 1. Ele vai ser bem próximo de 1. Então a gente vai considerar que isso aqui é 1. KI é igual a molaridade vezes alfa ao quadrado. Como o nosso alfa aqui diz o quanto desses mols vão ser ionizados, a gente chama ele de grau de ionização. E, como a gente pode reparar, algumas coisas aqui já, se a gente der uma olhada, né? É que alfa ele é proporcional à constante de ionização. Por isso que quanto menor a constante de ionização, por exemplo, 10 a menos 5, menor o alfa. Se a gente quiser achar o alfa, ele normalmente vai ser KI sobre a molaridade. É a raiz disso, né? Raiz de KI sobre a molaridade. Por exemplo, uma molaridade 1 e KI igual a 10 a menos 5. Alfa é igual... Vamos colocar menos 4 para ficar fácil de fazer a conta e mostrar um exemplo. Igual a 10 a menos 4, né? Raiz de 10 a menos 4 elevado a 1. Isso dá 10 a menos 2. E 10 a menos 2 é menos de 5% da molaridade. Porque se 1 mol por litro é 100%, 0,01 mol é igual a 1%, né? Então ele não vai fazer nenhuma diferença, o alfa, naquela parte da conta. Se a gente perceber que o alfa ele vai dar mais que 5%, aí a gente precisa fazer alguma coisa a respeito disso. Por exemplo, calcular desta maneira, que normalmente não vai acontecer. Dificilmente vai acontecer, porque é uma conta muito complicada.